Sábado, amada igreja do Pai do Senhor. Irmão, antes de entrar na palavra, vamos fazer tudo de oração. Eu acho que é uma oração muito importante. Como Salomão orou para a sabedoria é muito importante para o nosso vida. Porque através da sabedoria nós vamos ter muito entendimento no dia a dia, tanto na vida espiritual como na nossa vida normal. Senhor, estamos aqui dentro do Senhor. E nessa noite, Pai, te pedimos sabedoria e entendimento. Abre a nossa mente. Entra na nossa mente. Nos dá sabedoria e entendimento para compreender qual que o Senhor quer falar conosco. Para que cada dia nós possamos ter mais sabedoria. Para cada dia nós errar menos, Pai, se aproximar mais do Senhor em nome de Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 3. Glória a Jesus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 3. Pois a palavra do Senhor fala bem assim. O cabeçalho fala bem assim: o reinado de Manassés. Glória a Jesus. Pois tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez poste ídolo e se postou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: por ele o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, os dois altos da casa do Senhor. Queimou seus filhos com oferta no vale do filho de Enom. Adivinhava pelas nuvens, era arqueiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar sua ira. Pode sentar-se. Nós vemos aqui um homem muito perverso e mal, né? Chegar ao ponto de queimar seus próprios filhos. Mas eu quero ler os textos de mais para permanecer sentado. Agora vamos falar um pouco de Davi. Glória a Jesus. Aqui o Senhor fala Davi depois do teu pecado. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor teu Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as suas mulheres, e teu Senhor em teu braço. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele. Urias o Heteu. Feriste a espada e a sua mulher tornaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Para nós entender um pouco esse texto, irmão, tem que compreender lá no início. Davi não foi para a guerra, mandou o teu capitão do exército, Joab. E lá no teu palácio, ele está confortado no leite. E avista uma mulher chamada Betseba e sente atração por ela. Manda ela vir até no teu palácio. E tem noite de prazer com ela. E agora ele tem que esconder o teu pecado. Porque naqueles tempos não tinha preservativo. Ela é engravida. E ele tem uma ideia. Ele manda um
e manda Uzias para cá. Uzias vem até o rei. E o rei recebe Uzias. Disse: Uzias, vai para a tua casa. Mas Uzias não obedeceu ao rei. A palavra nos fala que ele deitou na porta do palácio e pernoitou por lá. Amanhecendo o dia, o servo Davi avisa ele que Uzias não tem que ir para casa. O plano de Davi deu errado. Ele manda chamar Uzias. E Uzias fala: meu senhor, como é que eu vou ir para minha casa do meu conforto, ter noite de prazer com a minha esposa, sabendo que o meu senhor Joabe estará com o exército dos meus parceiros de guerra, lá naquele relento? Davi se deu conta que o teu plano deu errado. Mas Davi tem o plano B. Davi manda Uzias de volta. E manda um mensageiro. O mensageiro diz: Joabe, Davi está mandando Uzias. E disse Davi: coloque ele na linha de frente, na hora da batalha com os amonitas. Quando os amonitas avançar para cima, vocês recuam, para que Uzias esteja bem. Davi foi responsável ou não, irmão, por a morte daquele servo Uzias. Um homem simples, justo, por não ter ido para casa, para não se pegar com sua esposa, não ter prazer, não ter conforto, porque sabendo que o seu Senhor estava lá no relento. Davi agora esconde o teu pecado. Mas tinha um profeta na época chamado Natan, que foi se destinou a rir. Natan não poderia, Deus enviou Natan para combater o pecado de Davi. Deus tinha que combater Davi. Natan não poderia chegar de qualquer jeito e falar para o rei do teu pecado. Natan muito sábio, o Senhor deu sabedoria. Chega e diz: Davi, tem um homem muito rico, tem muito rebanho, e tem outro muito pobre, e só tem uma ovelhinha. Mas o homem rico vai dar um banquete, mas ele não pega no teu rebanho. Vai lá no homem pobre, rouba a tua ovelha, e dá o banquete. Davi, o que é que esse homem merece, Davi? Davi disse que esse homem merece a morte, e que seja ressuscitado 4 vezes mais. Natan diz: esse homem é você. Porque Uzias só tinha uma mulher, você tinha várias, e você a matou e a matou. Pensando Davi: eu mando matar Uzias, ainda vou sair com um homem bom, que pegou aquela viúva e assumiu ela como esposa. Mas o Deus que nós servimos, nós não conseguimos ocultar nada dele, porque o nosso Deus vê tudo. Nós podemos ocultar as coisas na vista do homem, nós podemos ocultar o nosso pecado do homem, mas não podemos ocultar o pecado diante do nosso Deus. Aleluia. Mas agora eu quero falar de outro homem. Aleluia. Santo, santo. Glória a Jesus. Aleluia. Um homem chamado Saul. Oh Deus, aleluia. Saul, primeiro rei de Israel. A mudança de juiz para rei. Sacerdote Samuel, juiz Samuel. Mas o povo não quer mais um juiz, não quer mais um sacerdote. Quer que o rei o lidere. E o Senhor unge Saul como rei. Saul vai muito bem. A Bíblia não fala que Saul ainda exigiu que o povo, os meus soldados, jejuar, para quando fosse enfrentar o exército inimigo, o Senhor dava. Mas chega a certo ponto que eles estão diante dos que eles têm. Samuel perguntou, vou dar um texto aqui. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu
Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinha no dia prazado, e que os filisteus já se tinham ajuntado, e eu disse: contigo agora descerão os filisteus contra mim a Mical, e ainda não obteram a benevolência do Senhor. E o forçando pela circunstância, ofereci o holocausto. O holocausto de Deus, que era feito para Deus, só poderia ser feito por um sacerdote. Saul era rei, ele não podia fazer o holocausto e oferecer o Senhor, porque as coisas de Deus é organizada, as coisas de Deus não é bagunçada, tem que ter organização. E o Senhor desagrada de Saul. Mas a mais diante nós vamos ver que o Senhor envia Samuel novamente a Saul e fala para os amalequitas na frente, e diz a Saul: você vai lá e vai ter vitória, mata todos eles e não traz nada do despojo daquela guerra. Mas Saul já está inclinado para não obedecer a Deus. Ele vai lá, mata todo aquele povo, mas deixou o rei vivo e traz o rei contigo. E o povo se agrada dos novilhos, se agrada das ovelhas, e traz contigo. Chegando em Mical, está Samuel lá. Mais uma vez repreende a Saul, mas Saul não discute por vencer. O Senhor não se agrada do holocausto. Não é prazer que nós pegamos esses novilhos bonitos, esses carneiros bonitos, sem nenhuma mancha, e faz um holocausto para o Senhor. Mais uma vez, Samuel fala. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, queimando em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender o Senhor do que a gordura dos carros. Deus é fiel, aleluia. Mas agora eu quero falar de outro. Oh Deus, Jeová, aleluia. Santo, Glória a Jesus. Deus. Primeiro homem da nação, Oh chamado Deus é fiel. um homem que a Bíblia nos fala que Deus ia toda tarde ter um encontro com ele. Aleluia. A Bíblia nos fala que Deus se encontrava com Moisés, mas era uma coluna de luz. Moisés não viu o rosto do Senhor. O Senhor apareceu para Salomão numa coluna de luz, e Salomão não viu o rosto do Senhor. Mas esse homem aqui, Deus vinha face a face com ele. Oh Deus, Jeová, aleluia. Quando, vou ler o texto, no livro de Gênesis, capítulo, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam e da presença do Senhor, Deus, o homem em si e sua mulher entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que fizeste? Saber que ele estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
O rei Ezequias vira para a parede e fala com o Senhor: Senhor, lembra, Senhor, o quanto eu fui reto no teu caminho. Lembra, Senhor, o quanto eu fiz a tua vontade. Isaías nem tinha saído do jardim, a palavra fala. Volta e fala para Ezequias: o Senhor ouviu a tua oração e te acrescenta mais 15 anos de vida. Deus é fiel. Então este homem, Manassés, conheceu toda a história do teu pai. Teu pai foi reto no caminho do Senhor, mas ele não quis ser reto no caminho do Senhor e pecou contra o Senhor. Deus é fiel. Saul também conhecia o Senhor através do profeta Samuel. Oh, Deus. Samuel, muito usado pelo Senhor, estava sempre aconselhando Saul, mas Saul pecou contra o Senhor. Deus é fiel. Davi, um homem que conhecia o Senhor, e Davi, jovem, menino, tocava tua harpa, louvores, para quando o rei Saul estava atribulado, aqueles espíritos saíssem dele. Ele, menino, mata o gigante Golias, em nome do Senhor. Então ele também conhecia o Senhor. Adão também conhecia o Senhor. E a Bíblia fala: toda a tarde o Senhor vinha ter com ele. Deus é bom, aleluia. Mas o Senhor só perdoou o pecado de Davi e o pecado de Manassés. O Senhor não perdoou Adão, não perdoou Saul. Se nós não pegamos a medida, por tamanho, por gravidade, por consequência, por peso, todo o pecado de Davi e Manassés foi maior do que o de Saul e Adão. Deus é bom. Mas o Senhor perdoou Davi e perdoou Manassés, e não perdoou Saul e nem Adão. Oh, Mas a vida aqui no texto, o Senhor chega manso até Adão, que tu fizeste, Adão, comece do fruto que eu pedi para não comer. oh, Deus. E ele diz: eu? Culpado é o Senhor que me deu aquela esposa. Ei, para ter perdão, tem que reconhecer o teu erro, para o Senhor perdoar. Depois eu vou ler o texto, onde que Davi fez isso, onde que Manassés também fez, aonde que Adão não fez, e o Senhor não perdoou. O Senhor chegou manso com ele, falando da oportunidade dele, para que ele pudesse se arrepender, compreender que ele errou, mas ele não quis. Ele perdeu o paraíso, foi expulso do jardim, mas não reconheceu o teu pecado, o teu erro. Oh, Deus. Deus é Saul chega Samuel, nós vimos no texto por 2 vezes. aleluia. A primeira vez ele diz: eu sou culpado de ter feito o holocausto antes de chegar. Não foi você que se atrasou? Oh, Deus. Não reconheceu que estava errado, não reconheceu do teu pecado. Porque para ter perdão tem que se arrepender, tem que reconhecer que está pecando, para que o Senhor venha perdoar. Oh, Deus. E o Senhor toma o teu rei. Ele pega o rei, mas não se arrepende. Deus é- Não reconhece o teu erro. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, Deus. Oh, glória. Como o profeta Natan foi abater o pecado de Davi. Lá no Salmo 51, a confissão do arrependimento de Davi. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão da tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, leva-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Oh, Deus. Aqui eu me arrependi, eu me reconheci no teu
Senhor envia os assírios e leva ele cativo. Oh, Ele lá na prisão, ele reconhece quem é o Senhor. Deus é fiel. Ele, angustiado, suplicou diversas vezes ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e o Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém e o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era seu Deus. Deus. Aleluia. O texto é bem claro. Esse homem, o mundo de pecado, queimou seu próprio filho, Oh, Deus. e o Senhor perdeu. E quando ele se viu lá no cativeiro, não tinha mais saída. Ele lembrou do Senhor, porque ele reconheceu o teu pecado. Ele se humilhou, suplicou Deus é fiel. e se arrependeu. E o Senhor restituiu o teu rei. Agora os outros dois, Radão, Saul, que pecou menos, engravidado, em tamanho, em consequência, mas não se arrependeu, não se humilhou, e o Senhor não perdoou. Saul pega o reinado, mas não se humilha e não se arrepende. Adão pega o jardim, pega o paraíso, mas não se arrepende, não reconhece teu erro, meu pai. Aleluia, Deus. Muitas vezes nós somos um de Adão e um de Saul. É bem mais fácil culpar o próximo por o nosso erro. Achar um culpado pelo nosso pecado. Achar um culpado que foi ele, não foi eu estou certo, eu não é. Deus é fiel. Mas sem reconhecer o pecado, sem assumir o teu erro, não tem perdão. Aleluia, aleluia, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Em 2006 para 2007, eu não morava mais em casa. Lá no Rio Grande do Sul. Deus é fiel. Minha irmã já tinha em torno de 18 a 21. Morava em sítio. A janela do sítio é bem grande. Ela sabe de lá, né? Janela antiga. E ela arruma uma namorada, prima distante, morava no mesmo sítio. E começa a abrir aquela janela. Ele entrava. Um dia foi descoberto. Mãe usou tanta palavra forte, tanta palavra que machucou, que às vezes a palavra dói mais do que um tapa. Naquele dia foi destruído o amor de mãe e filha. Vai entrar em torno de 20. Deus Eu fui lá. Agora, depois de 12 anos e 6 meses que eu tinha que dar o filho, eu achando, chegando lá, conversando com minha mãe, com a minha irmã, poderia fazer uma minha irmã aí se unir novamente. Uma mora como se fosse aqui, a outra como se fosse uma chave. É perdido. Oh, Deus. Vai fazer em torno de 20 anos. E eu tenho que reunir as duas. Oh, Mas Deus. a minha mãe não aceita, não reconhece que errou. Deus. A minha irmã não reconhece que errou. Oh, Não tem arrependimento da minha mãe, não tem arrependimento da minha irmã, não tem perdão. Deus. Como o Senhor vai perdoar? Como as duas vão se perdoar se não tem arrependimento de si? Se não tem reconhecimento do erro, as duas erraram. Oh, Deus. A minha mãe fala: se ela vier aqui, eu recebo. Deus é fiel. Falei: não, vamos fazer uma noite, um papinho, né? Você conversa. Não. Ei, perdão não tem comissão. Perdão não é troca de algo. Perdão é perdão. Não, se ela vier aqui, eu aceito. Não,
Eu vim embora em 2008 para cá. Não se falava com ele. Mas eu conheci o Senhor Jesus em 2014. Conheci que a tua palavra diz que nós temos que perdoar. E eu perdoei. Mas nós não se falava à distância. Por telefone eu não queria, porque eu queria pessoalmente me perdoar. Chego lá e digo, mãe, onde é a casa do meu irmão? Chego lá, independente de quem errou. Se eu estava certo ou estava errado. Se ele estava certo ou estava errado por abrir. Mas chegando lá, eu abraço ele. Falo, meu irmão, vamos passar uma borracha no passado. Porque ninguém vive no passado. E está perdoado. Que não tem briga mais entre nós. Está tudo perdoado, independente de quem errou. O pecado tem que passar uma borracha e viver o presente. Porque quem vive o passado está preso no passado. Não consegue viver o presente. Muitos estão vivendo, irmão. O passado estão presos no passado. Porque não consegue ter o perdão. Não consegue perdoar. Vive preso no passado, querendo viver o presente. Mas só consegue viver o presente se você se livrar do passado que está preso. E foi assim que eu fiz. A minha mãe tem mais uma outra filha. 6 filhos. 5 filhos, um homem e uma mulher. A única mulher. E a minha irmã não tem o amor da mãe. A única mãe que a gente só tem uma mãe. A mãe não tem o amor da filha. A filha não tem o amor da mãe. Porque não consegue se perdoar. Mas na vida do texto aqui, que Davi pecou gravemente, Manassés pecou gravemente, mas teve arrependimento, reconheceu o seu pecado, e o Senhor perdoou. Santo Rei. Então é assim com o nosso próximo. Nós temos que se livrar do peso de perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a gente tem um peso em cima da gente. O peso não deixa nós chegar até o nosso Deus. Porque o Senhor não se agrada desse tipo de coração. Amargurado, duro e uma pedra, que não consegue perdoar o próximo. Se o nosso Deus, Criador de tudo, perdoa Manassés, perdoa Davi, imagina nós, cheio de erro e falha, não vamos perdoar o próximo. E eu achei, com minha presença lá, eu consegui as luzes no dia das. Ela não mora mais com esse namorado, muito tempo deixou, casou com outro, tem uma filha. E o esposo dela falou, ei, vamos ver se as luzes se unem. Ei, mas tu meu coração não aperta, não tem arrependimento, não aceita que está errado. Aí vem aquela distância. Tão perto, mas tão longe. Não se perdoa, não reconhece. Aí o Senhor também não perdoa. Isso é fiel. Para nós ter as provalências do Senhor, para nós ter as bênçãos do Senhor, nós temos que estar com o coração puro, irmão, de perdão. Jesus fala assim: recebeu uma tapa do lado teu, não recebeu, mas perdoa. Enquanto nós vivemos uma vida andando de qualquer jeito, que eu digo qualquer jeito, é achando que a gente sempre está certo, que o outro sempre está errado, que eu nunca erro, que eu sempre sou certo. Era assim que Saul estava, querendo fazer dentro das coisas que o Senhor não quer. Não, vamos fazer holocausto, perder um milho bonito, com aqueles carneiros bonitos que o Senhor se agrada. Adão, o Senhor chegou mansinho, perto dele, deu oportunidade, deu tempo para ele, mas ele não reconheceu. Todo
foi expulso do paraíso. Que a palavra do Senhor expulsou ele do paraíso. Deus colocou um anjo para estar, para que não pudesse mais voltar. No dia a dia nós temos muitas vezes algo em comum com Adão e com Saul. Aleluia, Deus. Mas nós temos algo em comum com Davi e Manassés, não pecar, mas tentar se arrependendo, reconhecendo o erro e as falhas, para que o Senhor possa nos perdoar. Oh, Deus, aleluia. Glória a Jesus. Santo, E assim eu encerro, irmão. Agradeço a oportunidade. Primeiramente a Deus e por irmã e a pastora que me convidou para eu vir hoje aqui ministrar a palavra para os irmãos. Agradeço em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor. Nessa noite, Pai, e viemos adorar o Senhor. Viemos buscar, Pai, a presença do Senhor. Pai, precisamos do Senhor todo dia, Pai, todo instante. Porque somos falhos, somos pecadores. E só o Senhor tem a força. Só o Senhor tem a garantia de nos sustentar, meu Pai. Seja conosco todo dia, Pai. Não nos deixe ser enganados nem confundidos, Senhor. Entra no nosso lar, na nossa casa, faça moradia. Entra no nosso trabalho, para fazer moradia. Nos esteja conosco todos os dias, todos os instantes. Nos livre de todo o mal, Pai, de toda a matilha do inimigo de nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por estar aqui diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Quem quer receber a oração, vamos orar então. E a oração, Pai, está aqui a serva do Senhor. Eu não conheço a necessidade dela, mas o Senhor conhece. Que o Senhor entre no lado dela, Pai, na vida dela e faça moradia. Que o Senhor venha preencher, Pai, toda necessidade que ela necessita. Cuida dela, Pai, abençoa ela, Pai, em nome de Jesus. O Senhor, Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor que está no controle, Pai, da nossa vida. Cuida dela, Pai, abençoa ela em nome de Jesus. Pai, está aqui a serva do Senhor. Que o Senhor seja com ela. O Senhor conhece o que ela necessita. Entra no lado dela, na vida dela. Tudo que ela tem colocado diante do Senhor, Pai. Que o Senhor venha, Pai, atender. Que o Senhor tudo pode, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que está o servo do Senhor. Eu não conheço a necessidade dele, mas o Senhor conhece. Eu não conheço o que ele está levando dele, mas o Senhor conhece. Cuida do teu servo. Abençoa o lado dele, a vida dele. Seja com ele, Pai, como o Senhor foi com Salomão. Salomão pediu sabedoria e o Senhor acrescentou muito mais. Então seja com o servo do Senhor, em nome de Jesus. Exaltado e glorificado a Deus. Pai, está a serva do Senhor. E o Senhor Deus está no controle de tudo. O Senhor sabe o que ela tem pedido colocar diante do Senhor. E o Senhor cuida dela. Cuida do caminho dela. Onde ela andar, onde ela frequentar. O Senhor seja com ela. Não deixe ela ser enganada nem confundida em nome de Jesus. Pai, que está certo do Senhor. O Senhor tem, Pai, tudo ao teu conhecimento. O Senhor conhece a serva do Senhor. Que o Senhor cuida dela. Abençoa, Pai, o lar dela, a família dela. Faça moradia, Pai, naquele lugar. Cuida dela, Pai, em nome de Jesus. Não deixe, Pai, ela ser enganada nem confundida. Pois o Senhor pode tudo, Pai. O Senhor sabe tudo. Davi quis esconder o pecado, mas o Senhor tudo vê. Ele está a serva do Senhor. Onde ela quer que esteja, o Senhor esteja com ela em nome de Jesus. Deus, aqui está essa jovem. Pai, dê sabedoria. Aonde quer que ela ande, Pai, esteja com ela.
Não deixe, Pai, ela ser enganada nem confundida. Sabendo que essa fase, Pai, é muito difícil de se manter no teu caminho. Porque o mundo, Pai, dá muita atração para que venhamos, Pai, se distrair e sair do teu caminho. Mas aqui está essa jovem, Pai, que eu peço ao Senhor, que o Senhor cuida dela, Pai. Não deixe ela ser enganada nem confundida. Cuida dela, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqui está teu servo. Eu não conheço onde ele está, não levanta aqui, mas o Senhor conhece. Que o Senhor, Pai, ande com ele, aonde ele estiver, onde ele andar. O Senhor conhece ele, Pai. Conhece o que ele tem pedido e colocado diante do Senhor. O Senhor nada é impossível. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Igreja e honra está com o Senhor. Honra o teu filho, Pai, seja com ele em nome de Jesus. Pai, aqui está a serva do Senhor. O Senhor conhece, Pai, o que está levando. O Senhor não deixe, Pai, ela desamparada em momento algum. Cuida dela, protege, Pai. Atende, Pai, o clamor da tua filha, que ela tem colocado diante do Senhor. Pois o Senhor Deus tudo pode. Abençoa a tua serva em nome de Jesus. Pai, está a serva do Senhor. Cuida dela, Pai, visita para o lado dela, vida dela, Pai. O Senhor conhece, Pai. Eu não conheço, Pai, a vida dela, mas o Senhor conhece. Que o Senhor esteja com ela todo instante, Pai. Esteja com ela todo minuto. Naquilo que ela tem colocado diante do Senhor, Pai. O Senhor venha abençoar ela, em nome de Jesus. Pai, aqui está o servo do Senhor. Cuida dele, Pai. Tu dê sabedoria, Pai. Abra a mente dele, Pai, cada vez mais. Para aquilo que ele tem vontade, Pai, de louvar, de pregar, o Senhor seja, Pai, com ele. Abrindo a mente, Pai, dando sabedoria. Em todo sentido, Pai. Abençoa o teu servo. Cuida dele em nome de Jesus. Sim. Pai, aqui está Deus. Esse homem que serve ao Senhor. Eu não conheço quem está ao levantar dele, mas o Senhor conhece. O Senhor cuida dele. O dê sabedoria e entendimento. Ele também louva ao Senhor. Abra a mente dele cada vez mais. O dê sabedoria e entendimento. Abençoa o lar dele, o trabalho dele. Cuida dele. Em nome de Jesus. Pai, o teu povo está indo, cada um para o teu lado. Leve eles em segurança. Protege, cuida, abençoa, Pai. Em nome de Jesus.